Olá, meus amigos e minhas amigas. Gostaria de compartilhar com vocês uma história. Uma história sobre confiança, sobre desilusão e, no fim das contas, sobre reencontrar a si mesmo no meio do caos. Acomodem-se e escutem com o coração. Meu nome é André Novaes, tenho 38 anos e sou engenheiro civil. Trabalho numa construtora há mais de uma década. E embora nunca me tenha faltado nada materialmente, há anos que sinto algo desmoronar dentro de mim. Vivo em São Paulo, num apartamento que comprei junto com minha esposa, Clara, quando ainda sonhávamos em encher as paredes de fotos e risadas. Clara tem 35 anos. Ela é diretora de marketing numa multinacional de cosméticos. Sempre foi ambiciosa, metódica e brilhante. Sua carreira decolou mais rápido que a minha. E, em algum momento, comecei a sentir que eu girava em torno da órbita dela, e não o contrário. Nos conhecemos na faculdade, numa palestra chata sobre branding, e o que nos uniu foi uma conversa sobre o quanto odiávamos aquele tipo de evento. Irônico, como terminamos presos na rotina que tanto criticávamos. No início, tudo foi como deveria ser. Viagens, sexo, compaixão, planos de futuro, jantares improvisados de madrugada. Apaixonei-me pela sua forma de olhar o mundo, como se tudo fosse um projeto que podia ser melhorado, inclusive eu. E eu aceitei isso. Aceitei que me corrigisse, que organizasse minha vida, que fizesse listas para tudo. Eu me sentia mais homem ao seu lado, como se eu fosse apenas potencial bruto, até que ela chegou para me lapidar. Mas, com o tempo, essa admiração foi se tornando exigência, distância, silêncios disfarçados de cansaço. Quando completamos 7 anos de casados, já dormíamos mais vezes de costas um para o outro do que abraçados. Eu tentava reacender a chama. Escapadas, presentes, tentativas desajeitadas de sexo espontâneo, mas ela parecia cada vez mais conectada com seu trabalho e desconectada de mim. Nunca fomos um casal explosivo. Não havia gritos, nem cenas. Éramos aquele casal que os outros invejavam porque parecíamos estáveis, equilibrados, civilizados. Mas, por dentro, algo estava podre. Clara começou a viajar mais. Reuniões, conferências, eventos. Tudo parecia urgente, insubstituível. Às vezes, ela ia embora por 3 ou 4 dias e voltava com aquele brilho nos olhos que já não tinha quando me olhava. Eu, como um idiota, justificava tudo com o estresse, com a rotina, com os anos. Até que um dia, sentados em frente à TV, sem nos falarmos há horas, ela soltou aquela frase que me perfurou por dentro. Acho que preciso de um espaço. Ela disse isso como quem pede para mudar de canal. Não chorou, não me abraçou, não pediu perdão. Apenas me olhou, de braços cruzados, com aquela expressão calculada que usa quando já pensou demais em algo e não quer discutir. Perguntei se havia outra pessoa. Ela negou sem hesitar, mas sem se indignar, o que me fez duvidar ainda mais. Diz que se sentia sufocada, que precisava se reencontrar, pensar na vida, que seria uma viagem curta, uma espécie de respiro. Eu sabia que, se me opusesse, a empurraria para ainda mais longe. Então assenti. Disse a ela para fazer o que precisava, que se realmente me amasse, encontraria o caminho de volta. Mas, por dentro, algo se quebrou, porque eu sabia que quando alguém vai embora para pensar, quase nunca volta com vontade de ficar. Não dormi naquela noite. Fiquei olhando para o teto, repassando os últimos anos, procurando em que momento tudo deu errado. Não houve um dia específico. Foi como a erosão. Lenta, silenciosa, inevitável. Ela começou a se fechar em si mesma, e eu a me contentar com migalhas de afeto. Fomos nos apagando. Mas, mesmo assim, eu não estava disposto a deixá-la ir sem entender o porquê. Se havia algo que ela não estava me dizendo, eu iria descobrir. Porque se esse espaço
que ela pedia era para ser preenchido por outro homem, eu não pensava em ficar de braços cruzados, e muito menos permitir que ela me escondesse isso com aquela falsa calma que também fingia. Durante os dias que antecederam a viagem, Clara não mudou sua rotina. Continuava acordando antes de mim, tomando seu café preto sem açúcar enquanto checava e-mails no celular, como se estivesse operando uma crise internacional da nossa cozinha. Eu a observava em silêncio, memorizando gestos, procurando sinais. Não os via, ou talvez houvesse tantos que eu já tinha me acostumado a ignorá-los, e agora não sabia por onde começar a procurar. Dormíamos juntos, sim, mas distantes. Ela nem sequer fingia interesse em me acariciar. E quando eu tentava, ela se escondia atrás do cansaço, da pressão do trabalho, de que tinha que acordar cedo. Desculpas de uma mulher que já não tem desejo pelo homem que tem ao lado. Uma noite, criei coragem e perguntei se ela ainda me amava. Ela não respondeu de imediato. Apenas baixou o olhar para o chão, como se o piso pudesse lhe oferecer uma saída. Claro que sim, André, mas não sei se é a mesma coisa. Essa resposta foi como uma faca sem ponta. Não cortava de uma vez, mas doía igual. Não era um não, era pior. Era um já não sei. Perguntei se ela queria se separar, e ela negou com a cabeça, como se essa palavra lhe desse medo. Só preciso de um tempo, ficar sozinha, pensar. Essa foi a frase que ela usou, como se sua vida estivesse tão saturada de mim que precisasse se desintoxicar. E ainda assim, eu não discuti, porque o medo de perdê-la era maior que o de me rebaixar. Comecei a procurar respostas por conta própria. Não sabia como, mas algo dentro de mim suspeitava que havia outro. Não por ciúmes ou paranoia. Era a forma como ela tocava o celular, com uma mistura de urgência e dissimulação, ou como ia para a varanda falar, baixando a voz quando eu passava por perto. Comecei a notar os detalhes mais bobos, lingeries mais novas, mais provocantes, que nunca me mostrava. Jantares com a desculpa de eventos da equipe que não apareciam no calendário. Dias em que voltava cheirando a um perfume que não era o seu. Eu não era estúpido. Só estava cansado de fingir que não via o óbvio. Foi então que decidi instalar um aplicativo. Senti nojo do meu orgulho, me senti sujo, mas eu precisava saber. Naquela mesma noite, enquanto ela dormia, peguei seu celular, desbloqueado como sempre. Instalei o rastreador e copiei sua lista de contatos. Havia um que se repetia com frequência. L. Só isso. Uma inicial. Conversas curtas, mas constantes. Muitas mensagens apagadas. Arquivos de áudio que não podiam ser recuperados. Os alarmes dentro de mim dispararam. Nos dias seguintes, segui sua localização. Uma tarde, enquanto dizia estar numa reunião, a localização indicava uma academia no centro de São Paulo. Não fazia sentido. Clara detesta academias. A ideia de segui-la começou a girar na minha cabeça como uma obsessão. Não era um impulso de macho ferido, mas a necessidade de confirmar que eu já não era o protagonista da sua história. Eu a segui. No dia seguinte. Ela saiu do trabalho, andou 3 quarteirões e entrou num carro preto. Quem dirigia era um homem alguns anos mais jovem, cabelo escuro, barba bem feita. Vi como ele desceu para abrir a porta para ela, e como ela sorriu para ele de uma forma que já não me pertencia. Não consegui ver mais nada. Fui embora. Vomitei numa esquina e depois chorei como uma criança. Porque não havia dúvida. Ela não precisava de espaço. O que ela precisava era de outro. O cara se chamava Lucas Ribeiro. Descobri por que continuei ligando os pontos, fuçando mais do que um homem com dignidade deveria. Ele era personal trainer num centro esportivo exclusivo que a empresa de Clara havia contratado para um evento de bem-estar corporativo. Ela o conheceu há alguns meses, quando organizou uma campanha para integrar a marca com estilos de vida saudáveis. Que ironia! Enquanto para mim,
Ela dizia que não tinha tempo nem para caminhar com calma. Para ele, ela dava horas, conversas, sorrisos. Lucas tinha 31 anos, segundo seu perfil público. E sim, eu procurei tudo: Instagram, LinkedIn, até suas publicações antigas. Vi fotos em praias, em chalés, em restaurantes e comecei a reconhecer os lugares. Clara havia estado em vários deles. De repente, entendi por que em certos fins de semana ela me dizia que tinha treinamentos internos. Contei tudo isso a um amigo, o único que sabia de algo. Ele me olhou em silêncio e disse: "E agora? O que você vai fazer? Chorar ou mover suas peças?" Aquela frase me doeu, mas me sacudiu. Eu não ia mais chorar. Eu ia mover minhas peças. A primeira coisa foi confirmar se Lucas viajaria com ela. E não foi difícil. Ele postou um story no Instagram do aeroporto, no mesmo dia em que Clara me disse que precisava daquela viagem para desconectar sozinha. A foto era acompanhada por um emoji de avião e uma frase imbecil: "Que comece a aventura." Ela, claro, não publicou nada. Clara sempre foi mais discreta, mais calculadora. Mas eu já tinha tudo claro. Então, eu planejei tudo. Gastei uns 5.000 reais em pura frieza, com método. Eu tinha seus horários, seu voo, seu destino. Descobri que Clara e Lucas haviam reservado o mesmo hotel, mas em quartos separados, pelo menos no papel. Era evidente. Viajavam separados, chegariam em horários diferentes, como se não se conhecessem, para despistar. Mas o jogo já não era deles. Era meu. Comprei uma passagem para o mesmo voo de volta. Pedi folga no trabalho. Certifiquei-me de ter tudo pronto para o momento exato. Porque se eu ia enfrentar essa traição, não seria a partir da derrota, mas do controle absoluto. Durante os dias em que ela esteve fora, Clara me enviava mensagens breves, frias, como quem cumpre um protocolo. Tudo bem por aqui. A reunião foi produtiva. Descansando um pouco. Nenhuma ligação, nenhum "sinto sua falta." Enquanto isso, Lucas compartilhava fotos com frases motivacionais, sem mostrar seu rosto ou a localização exata. Mas eu já entendia a linguagem dos infiéis. Sutilezas, piscadelas, símbolos compartilhados. Cada publicação dele era para ela, e ela sabia. Eu também. E cada mensagem que eu lia alimentava ainda mais a minha raiva. Mas não perdi o controle. Eu precisava de tudo frio, calculado, cirúrgico. Naquela noite, antes do retorno, me olhei no espelho. Meu rosto estava cansado, mas meus olhos estavam firmes. Eu não era mais o mesmo André que implorava a sua esposa por carícias ou respostas. Vesti a melhor camisa que tinha, aquela que ela sempre gostou, e saí cedo para o aeroporto de Guarulhos. Eu não ia voar. Eu só ia esperá-los. Esperar por ela e por ele. Juntos ou separados, não importava. Eu ia encerrar essa história no lugar onde todos os reencontros parecem emocionantes, menos esse. Esse seria brutal, porque se Clara queria espaço, eu ia dar. Mas antes, eu ia arrancar a máscara dela na frente de seu amante. E faria isso do meu jeito. O aeroporto estava lotado, como sempre. Gente chegando, gente se abraçando, outros correndo, outros chorando. Eu estava lá, parado, sem pressa, com uma calma que eu não reconhecia em mim. Sabia que o voo chegaria em 30 minutos. Lucas já estava em terra. Eu o vi sair primeiro, graças ao rastreador ainda ativo no celular de Clara. Ele caminhava com a mochila no ombro, relaxado, como quem volta de uma lua de mel secreta. Eu o interceptei pouco antes de ele passar pela porta principal. "Lucas, certo?" Eu disse em tom casual. Ele parou, franziu a testa, sem me reconhecer. "Sou André, o marido da Clara." Aquele momento foi perfeito. Ele empalideceu, ficou mudo. Não soube se corria, negava ou pedia desculpas. Apenas baixou o olhar como uma criança pega com a mão no pote de doces. "Calma.
Não vim te bater nem fazer um escândalo. Só quero conversar. Eu disse firme, sem um pingo de tremor na voz. Coloquei a mão em seu ombro e fiz um gesto para que ele caminhasse comigo. Ele hesitou, mas me seguiu. Fomos até a área de desembarque, bem em frente à saída internacional. As pessoas passavam carregando malas, famílias se abraçando, mas meus olhos estavam focados em uma única pessoa, Clara. Faltavam minutos para ela aparecer. Virei-me para Lucas e disse algo que o desarmou completamente. Você sabia que Clara e eu ainda dormimos na mesma cama? Que ontem à noite, antes de ela viajar, nós fizemos amor? Um amor lento, longo, como não fazíamos há meses. Era mentira. Uma mentira suja. Mas no olhar dele, vi tudo desmoronar. Ele começou a cambalear, como se lhe custasse juntar as peças. Na cabeça dele, Clara devia ter pintado uma história de um casamento falido, de uma relação fria, distante, onde eu era um zero à esquerda. Mas agora, ele tinha aquele zero bem na sua frente, falando com uma segurança que não se encaixava no roteiro. E isso o quebrou. Estendi minha mão, firme, decidida. Vamos recebê-la juntos. E lá estava ela. Saiu pelas portas automáticas, arrastando sua mala, com óculos de sol e aquela postura elegante que sempre teve. Ela nos viu de longe, nos viu, e parou. Eu levantei o braço que ainda segurava a mão de Lucas, entrelaçada, como se fôssemos um casal. Foi um segundo eterno. O rosto dela foi um filme mudo de emoções. Confusão, horror, medo, vergonha. Os óculos de sol não esconderam como seus olhos se arregalaram. Ela deu um passo, depois outro, mas não se aproximou. Quis soltar a mala, mas se arrependeu. Estava pregada no chão. As pessoas começaram a notar a cena. Olhares curiosos, alguma risada abafada. Eu me aproximei, soltei a mão de Lucas, caminhei até ela e a olhei de frente. Sem rancor, sem gritos. Apenas a verdade. Você não precisa mais me explicar nada, eu disse, devagar, para que cada palavra se cravasse nela. O seu espaço você vai ter para sempre, mas não vai preenchê-lo comigo, nem com ele, não mais. Eu disse isso ao pé do ouvido dela, sem lhe dar chance de responder. Dei meia volta, deixando Lucas paralisado com o olhar perdido, e Clara sozinha, parada no meio de um aeroporto, com uma mala cheia de desculpas e uma boca fechada pelo peso de sua própria mentira. Esse foi o momento exato em que deixei de ser o enganado, e eles, os encurralados. Não olhei para trás. Caminhei pelo terminal como quem já não precisa de nenhuma explicação. As coisas que doem de verdade não precisam de gritos. Precisam de um ponto final, escrito com a tinta mais escura possível. E esse ponto final, quem acabara de escrever, era eu. Clara não me seguiu. Lucas também não. Não houve cenas dramáticas, nem súplicas, nem lágrimas. Apenas o peso do silêncio deles atrás de mim. Ao sair do aeroporto, respirei fundo pela primeira vez em semanas. O ar tinha um gosto diferente. Não melhor, não pior. Apenas diferente. Como quando a gente arranca um curativo e descobre que a ferida ainda está lá, mas pelo menos já não está mais supurando mentiras. Passei o resto do dia sem falar com ninguém. Não atendi ligações, nem respondi mensagens. Ela escreveu, claro. Primeiro foi um "O que você fez?" Depois, um "Não é o que parece." E finalmente, um "Vamos conversar." Nenhuma recebeu resposta. Não havia nada a ser conversado. Sentei-me no sofá com uma taça de vinho e revi nossas fotos. As da viagem a Lisboa, as do nosso 5º aniversário, até as da compra do apartamento. Cada sorriso me parecia uma peça de teatro. E talvez fossem. Porque o amor, quando morre, não o faz com uma porta batendo, mas com aplausos fingidos. E nós tínhamos aplaudido demais. Naquela noite, dormi sozinho. Mas finalmente, dormi. Sem a respiração falsamente adormecida dela ao meu lado,
sem aquele peso constante da suspeita. Era um vazio, sim, mas era um vazio limpo. O que veio depois foi rápido. Eu a confrontei com as provas. Mostrei tudo. As localizações, as mensagens, as fotos. Ela desmoronou. Chorou, ajoelhou-se, pediu perdão. E ali eu entendi tudo. Ela não chorava por mim. Chorava por perder sua comodidade, sua vida dupla perfeitamente equilibrada. Não chorava porque me amava, mas porque eu lhe tirei o poder de continuar fingindo. Aceitei suas lágrimas com a mesma frieza com que ela aceitou sua aventura. Disse que não precisava explicar mais nada. Eu já havia entendido tudo. O divórcio foi imediato. Não por vingança, mas por limpeza. Coloquei todas as suas coisas em caixas, entreguei seus documentos com uma lista de advogados recomendados e pedi que fosse embora antes do fim de semana. Ela não gritou, não discutiu, aceitou tudo, como quem sabe que não tem direito à réplica. Lucas desapareceu. Fiquei sabendo por um conhecido que ele foi demitido da academia. Suponho que alguém vazou o que aconteceu. Não fui eu. Não precisou. O karma, quando vem, não precisa de empurrão. E ela ficou sozinha com seu espaço, com sua liberdade, com sua aventura quebrada. Hoje, não tenho um novo relacionamento, não tenho planos, mas tenho algo que eles perderam naquele aeroporto: dignidade. Eu não gritei com ela, não a humilhei. Eu caminhei, passo a passo, de mãos dadas com um homem que se achava invencível e terminou sendo apenas um peão. E eu, o idiota de quem muitos teriam pena, fui quem lhes arrancou a máscara em público. Porque às vezes, não é preciso destruir ninguém. Basta mostrar quem eles são e deixá-los apodrecer sozinhos com todo aquele espaço que tanto disseram precisar. No final das contas, a gente aprende que o maior respeito que podemos ter é por nós mesmos. E que a solidão de um recomeço honesto é muito mais valiosa do que a companhia de uma mentira bem contada. A vida segue, e a gente segue junto com ela, mais forte e mais sábio.